Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu louvo muito a Deus pelas pessoas que generosamente estão assistindo minhas postagens aqui no YouTube. Louvo a Deus por todas elas e desejo o bem-estar e o sucesso e o progresso espiritual, social, pessoal, conjugal, para cada um, no nome precioso do Senhor Jesus. Eu tenho hoje uma reflexão muito especial para fazer. Eu espero que você me acompanhe até o final. Certamente será edificante. O tema da minha mensagem neste momento é 12 reflexões sobre a morte de um bilionário. Amados, no dia 19 de agosto de 2024, o bilionário britânico Mike Lynch morreu no naufrágio de um iate de luxo na costa da Sicília, na Itália. O iate estava devidamente ancorado e dizia-se a seu respeito que ele era inafundável. Ele estava navegando pela costa da Sicília quando o acidente ocorreu, tendo sido atingido por uma tromba d'água durante a madrugada. Ao pensar nessa tragédia, brotaram na minha mente alguns pensamentos, os quais desejo compartilhar com meus amáveis e preciosos leitores e ouvintes. Reflexão número 1. A morte chega para todos, grandes e pequenos, crianças, jovens e adultos, brancos, amarelos e negros, pobres e bilionários. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez. 8 vezes aparece a expressão e morreu no capítulo 5 do livro de Gênesis, referindo-se a um grupo de pessoas dos tempos primitivos que experimentaram uma notável longevidade na história bíblica, mas que um dia morreram. Para cada ser humano está esta sentença determinada. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Escaparam a esta regra 2 pessoas, por superiores propósitos de Deus: Enoque e Elias. Segunda reflexão: a morte não avisa o momento de sua chegada, mas ela chega. Embora em relativamente bem poucos casos a morte seja previsível, como em se tratando principalmente de pessoas que estão nas CTIs ou nas UTIs, doentes em estado terminal, etc. Via de regra, a chegada da morte costuma ser uma surpresa. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12, encontramos as seguintes palavras: pois o homem não sabe a sua hora, assim como os peixes são apanhados numa rede cruel, e como os pássaros são pegos em laço, assim também os homens são enredados num tempo de calamidade que de repente cai sobre eles. Reflexão número 3. Existe uma hora determinada para cada pessoa deixar este mundo. Por isso que o salmista orou: Senhor, não me leves na metade dos meus dias. A embarcação
a que me referi no início desta mensagem, aquele iate, transportava 22 pessoas, incluindo 10 tripulantes e 12 passageiros. Infelizmente, 6 pessoas morreram no acidente, incluindo Lynch, cujo corpo foi encontrado nos destroços no dia 21 de agosto, e dias depois, o de sua filha de 18 anos. Vamos lembrar o que diz a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Trago-lhes agora a quarta reflexão. Para milhões de pessoas, alguns de seus importantes projetos nunca serão executados. Vamos recordar Lucas, capítulo 12, versículo 20. Jesus está contando uma parábola e diz o seguinte: mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Vamos agora à quinta reflexão. Coisas que nunca ou raramente sucedem, um dia podem acontecer. A tromba d'água que atingiu o iate foi um evento climático extremo e absolutamente inesperado, sumamente raro naquela região, o que complicou a situação, inclusive dificultando a emissão de alertas antecipados. Reflexão número 6. Sempre haverá desculpas para a morte de alguém, mas isto pode nada significar. Pode não fazer qualquer diferença. Por exemplo, houve alguma falha mecânica ou erro humano envolvido no naufrágio? Até o momento, as investigações sobre o naufrágio do iate ainda estão em andamento. E há muitas suspeitas, muitas interrogações, muitas hipóteses, muitos palpites. As autoridades italianas estão examinando várias possibilidades. Os investigadores estão analisando os registros de manutenção do iate, estão entrevistando a tripulação sobrevivente para determinar se houve algum problema técnico ou falha operacional que possa ter contribuído para o acidente. As autoridades italianas, repito, abriram uma investigação por homicídio culposo e naufrágio negligente e estão investigando se houve alguma previsão meteorológica que poderia ter alertado a tripulação sobre o risco de condições severas e que eventualmente não foi levada em consideração. Também estão verificando se os sistemas de monitoramento climático do iate estavam funcionando corretamente e se a tripulação recebeu e interpretou corretamente quaisquer avisos meteorológicos disponíveis. Na verdade, como não havia, por exemplo, qualquer motivo aparente, desculpa ou pretexto para a morte de Jó, a Bíblia diz que ele morreu velho e farto de dias. Mas morreu. Reflexão número 7. Existem viajantes que jamais chegarão ao seu destino. No mundo natural, os destinos são multiplamente variados. Todavia, no mundo espiritual, só existem dois: céu ou inferno. Para onde terá ido aquele bilionário? Que teria significado para ele aquela fortuna enquanto viveu? Porque depois da morte já não mais lhe pertence. Mateus capítulo 7, versículo 13 nos fala sobre os dois destinos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos
são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Palavras do Salvador Jesus Cristo. Passo agora à reflexão número 8. Esforços humanos são totalmente insuficientes para fazerem qualquer pessoa regressar a esta vida após haver morrido. Mesmo aqueles que ressuscitaram, eles voltaram outra vez a morrer, como os casos mencionados na Bíblia. A única exceção pertence a Jesus Cristo, dono e Senhor da vida. Reflexão número 9. O dinheiro compra qualquer coisa, ou seja, compra quase tudo, mas não compra tudo. Por exemplo, o dinheiro não compra a vida, o fôlego de vida, a salvação e o direito de morar no céu. Passo à reflexão número 10. Uns amealham imensa fortuna para outros desfrutarem. Lynch era um magnata da tecnologia e era ex-comandante de uma empresa de software que ele vendeu para Hewlett Packard por 11 bilhões de dólares. Quem desfrutará dessa montanha de dinheiro, dessa inestimável fortuna, se sua própria filha também pereceu naquela terrível, patética madrugada? Reflexão número 11. Para onde foi a alma do bilionário? Uma das mais importantes perguntas que qualquer pessoa pode ouvir nesta vida é precisamente esta: onde passarás a eternidade? Teria o bilionário Lynch pensado nela alguma vez? Teria ele ouvido alguma vez a mensagem do Evangelho? Teve ele a oportunidade de conhecer o plano da salvação? Segredos como este somente a eternidade revelará. Veja o que está escrito em Lucas 16 e 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Só há dois destinos. E agora eu concluo com a 12ª reflexão. Como ninguém sabe o dia de sua partida deste mundo, convém que todos estejamos preparados, como se isto viesse a acontecer no próximo minuto. Só Deus sabe o estado da alma daquele bilionário. Para todos nós, ricos ou pobres, o mais importante é que cada um esteja absolutamente preparado para o dia da partida, quaisquer que venham a ser as circunstâncias. Amados em Cristo, que possamos repetir sempre as palavras do salmista. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado por sua participação, obrigado por haver chegado até aqui. Sugiro que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. É um alerta para muita gente. Não deixe que esta mensagem caia no esquecimento, mas vamos torná-la excitante, palpitante, viva na mente de outras pessoas que podem vir a lê-la ou a ouvi-la. Deus a todos abençoe no extraordinário e magnífico nome do Senhor Jesus. Você já visitou a minha página no
Amazon, eu tenho vários livros, vários e-books que estão ali disponibilizados na plataforma Amazon. Seja você um dos próximos a desfrutar a benção de ler e-books que são edificantes, que tratam sempre da Escritura Sagrada e do seu grande valor atual para cada um de nós. Até a nossa próxima postagem, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém.